Estamos prontos? A gente vai fazer no nosso tempo de sempre e já entra o Marquinhos aqui, tá? Vamos lá. Quem tá com o microfone, quem tiver já pode começar. Já tá aí? Vamos lá. Vinícius, boa noite. Gustavo Stoller, Rádio Bandeirantes. Queria que você falasse com relação aos últimos resultados da seleção brasileira e como você encara este último jogo de 2023, um clássico contra a Argentina. E uma segunda pergunta com relação... A terceira, né? Então, só para fechar e passar o microfone para os companheiros, com relação à utilização do time titular da seleção brasileira, deu para ver, antes de fechar o treino, que novamente teremos um quarteto com Gabriel Jesus, Rodrigo, Rafinha e também o Gabriel Martinelli. O porquê a utilização de 4 atacantes e não meio-campista de ofício? Queria entender um pouco mais desse seu pensamento com relação a isso, por favor. Obrigado. É que assim, né, obrigado pela pergunta, das 3, vou responder. Tá? Em relação à primeira foi os resultados em relação ao jogo do Uruguai, 3 até, né, que o da Venezuela também foi um mau resultado. O time começou jogando bem contra a Venezuela, no segundo tempo teve muita... vinha ampliar o marcador, muita jogada de contra-ataque, não soube aproveitar, e numa das poucas finalizações da Venezuela eles conseguiram empatar. Contra o Uruguai, a equipe marcou muito bem, e teve um controle bom do jogo também, e criou muito pouco, foi muito incipiente no ataque, coisa que a gente corrigiu para o jogo da Colômbia. A equipe foi muito envolvente, marcou muito bem no começo do jogo e jogou no campo da Colômbia. Depois a gente começou a diminuir um pouco o ritmo da marcação e cedeu um pouco dos espaços para a Colômbia e eles cresceram um pouco no jogo. No segundo tempo a gente teve, analisando o vídeo, 8 oportunidades de fazer o segundo gol, de 4-4, 3-3, 5-5, 8. A gente não conseguiu fazer o segundo gol. O time ficou um pouco mais aberto do que deveria e marcou muito mal quando teve que jogar em linha baixa. Isso foi o que ocasionou o resultado do jogo. Em relação ao quarteto ofensivo, a gente faz essa pergunta, eu acredito um pouco por conta do resultado, mais que por conta do desempenho. Eu não enxergo o futebol, talvez da maneira que vocês enxergam. Se colocasse um jogador, ou mais um volante, ou um meia, o time ia ficar mais protegido, ou coisa do tipo. Eu não encaro assim. O Brasil, na Copa do Mundo, jogou com uma formação também muito parecida, jogava com o Neymar também, um atacante, jogou com 2 pontas abertos, um centroavante, e o Paquetá, que é um jogador até com características mais ofensivas do que o Bruno Guimarães. Então a gente está tratando esse quarteto como se fosse uma coisa extremamente inovadora e diferente, coisa que não é. A Copa do Mundo o time jogou dessa maneira. O que muda é que tem um novo jeito de jogar, mais agressividade, que a equipe vai se adaptando. E às vezes leva um pouco mais de tempo. Então a equipe ela teve momentos muito bons contra a Colômbia, e a gente pretende, contra a Argentina, já entrando no jogo, acho que foi a sua terceira pergunta, fazer as correções do sistema defensivo. Repito, o time não ficou exposto por conta, se fosse para ficar exposto desse jeito, a gente tinha ficado exposto o jogo todo. É que a equipe tinha um plano para jogar e depois a gente foi fragilizando um pouco a ideia de marcação que a gente tinha inicialmente. E por conta disso, que a gente, em alguns momentos, pareceu que ficou muito exposto ou com o meio campo povoado. E a minha maneira de pensar o futebol não é departamentalizando o jogo. A defesa fica aqui atrás, o meio de campo fica no meio do campo e o ataque fica na frente. É um jeito de jogar muito mais orgânico, muito mais junto, e todos os jogadores têm que jogar de maneira coesa para a coisa funcionar de uma maneira mais efetiva. Los medios argentinos hasta la final. 2, 3 perguntas. Quantos são? 2, 3. Vamos, Eric. Boa noite a todos. Fernando, Rodrigo, Eric Faria, TV Globo, Sport TV, à sua esquerda aqui, Fernando. Fernando, o Maracanã ele costuma ser assim, abraçar e ao mesmo tempo vaiar em muitos jogos da seleção. É um estádio diferente, há um senso crítico talvez maior do que em outros lugares quando a seleção não joga bem no Maracanã. Que tipo de ambiente você está esperando para esse jogo no Maracanã? Se você acha que a seleção em campo ela pode contribuir para esse ambiente?
Eu acredito que a seleção vai contribuir para o ambiente. Eu concordo que o Maracanã ele responde de uma maneira diferente quando as coisas não andam bem, historicamente é assim, e quando as coisas vão bem, eles respondem muito positivamente. Vai depender muito de como a equipe se portar no campo. Eu espero que a gente consiga fazer um grande jogo, que a gente consiga marcar muito bem. A gente sabe que é uma equipe de muita qualidade, tem um dos maiores jogadores da história ainda terminando de construir a sua linda história. A gente se preparou muito para o jogo e a gente espera fazer uma grande partida e que a torcida, por conta daquilo que ela vê no campo, ela consiga jogar junto com o time. Diniz aqui, boa noite, Caio Mota, Globo Esporte. Você falou do Messi agora, eu queria falar especificamente sobre o Messi, ter que conter um jogador desse tamanho, até que ponto isso muda um pouco a percepção de como montar a equipe do jogo, e com o setor de meio campo, que eles têm um tripé com McAllister, Enzo e Depou, que dá todo o subsídio para que o Messi atue justamente nos espaços que o Brasil, por exemplo, ofereceu para a Colômbia. Enfim, o Messi mexe um pouco com essa percepção de como marcar e essa questão do meio campo. Obrigado. Não, o Messi mexe, mas eu falei, a pergunta do meio campo eu já respondi. Não é uma questão, eu não vejo o futebol dessa forma, que você já com 3 jogadores de meio, pode se resgatar contra o Fluminense, que era uma crítica que fizeram, parecido, que joga com 4 atacantes, jogou contra o Inter em Porto Alegre, foi o nosso pior primeiro tempo e estava jogando com praticamente 2 volantes e mais o Ganso. Então o futebol não é isso, eu acho que os encaixes que a gente tem que ter, a coesão do time, que vai favorecer ou não o andamento do jogo. Lidar com o Messi, obviamente, que é diferente, você tem que se preocupar. Não tem como você não se preocupar com um jogador desse tamanho, com a direção que ele tem. E a gente também tem que jogar. A gente não tem que fugir às nossas características e, ao mesmo tempo, tentar conter toda a criatividade que ele tem e a capacidade de decisão que ele possui. Diniz, Rodrigo do canal Vamos. Eu quero te perguntar um pouco sobre os desfalques da seleção. A gente recentemente perdeu o Vinícius Júnior por lesão. Tem o Neymar, Casemiro, o Ederson, Danilo. Enfim, jogadores que são importantes dentro e fora de campo também. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre quanto esses jogadores estão fazendo falta para a seleção brasileira, dentro e fora de campo. Então, são jogadores que fazem falta em todos os sentidos, dentro e fora do campo. A equipe que vai iniciar amanhã o jogo, em comparação com a Argentina, é quase que o oposto. Você vai ter 3 jogadores que eram titulares na Copa do Mundo. O Alisson, o Rafinha e o Marquinhos, né? Deve iniciar o jogo. Em contrapartida, é um ciclo que vai se renovando, outros jogadores muito talentosos que vão tendo oportunidade, vão se habituando e se ambientando o que é jogar na seleção. Existe uma ampliação do volume de tudo, e quem está aqui tem que estar preparado para isso, para ser criticado, e quando tiver que ser enaltecido. E os jogadores vão amadurecendo em relação a isso e procurando também emocionalmente a gente criar uma coesão de grupo, que esses momentos, quando o resultado não vem, a gente tem que olhar internamente e procurar se fortalecer para enfrentar o momento seguinte, que é isso que a gente tem procurado fazer aqui. E eu acredito muito nesses jogadores que estão aí. É muita gente nova e muita gente talentosa. Diniz, boa noite. Eduardo Simão, canal Fudia 3 na área. Eu queria saber de você como o grupo sentiu esses 3 resultados em sequência ruim. Você, eu sei que tem suas convicções e tenho certeza que pouco interfere na tua linha de trabalho. Assim. O povo em geral vive uma descrença momentânea, mas você é argentino, campeão do mundo. Eu queria saber como o grupo sentiu esses 3 resultados e como é que você trabalhou isso com eles. O grupo sentiu a tristeza que tem que sentir e também vontade de melhorar. Então a gente tem trabalhado muito, repito, assim, contra a Colômbia, se você fez uma análise, o que a gente fez muito mal contra a Colômbia foi o contrário que a gente fez contra o Uruguai. Contra o Uruguai a gente marcou bem e criou muito pouco. Contra a Colômbia a gente criou muitas situações e definiu o jogo e cedeu muitas situações para a Colômbia. Isso é uma coisa que a gente sabe que a gente tem que corrigir. Acredito que essa parte é a parte mais fácil de corrigir, a parte de conter os ataques dos adversários. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado constantemente para encontrar esse equilíbrio. Todo mundo quer que a equipe ataque bem e que defenda bem na mesma proporção. E a gente vai tentando fazer isso. Espero que amanhã a gente consiga ter um time mais equilibrado que foi contra a Colômbia, sem perder a ofensividade e o poder de criação que a gente teve.
Boa noite, Diniz. Aqui, Rodrigo Fragoso, 30 Esportes. Diniz, você fala muito no seu trabalho sobre conexões entre os jogadores. E isso é visível, evidentemente. Agora, em uma resposta anterior, falou sobre os jogadores irem se adaptando a um novo jeito mais agressivo de jogar. A minha pergunta tem a ver muito mais com o processo do que propriamente com resultados. Da convocação da última data FIFA para essa, os 24 nomes que você trouxe, 10 foram novidades, praticamente 50%. Quando a gente olha do jogo para o Uruguai, para a diferença de escalação do jogo contra a Colômbia, a gente está falando de 6 mudanças no time titular. Isso por opção ou questão técnica também, lembrando, deixando isso claro. E 5 novidades saindo do banco de reservas também em relação ao jogo contra o Uruguai. São muitas novidades, são muitas mudanças, tanto na escalação quanto na convocação. Falando em conexões, como fazer as conexões, como gerar as conexões em tão pouco tempo, com tantas mudanças, sendo algumas forçadas por lesão e outras por opção? Então, a gente vive no mundo real. As mudanças são feitas, o mundo ideal seria fazer menos mudanças. Mas eu tenho que perceber com quem que a gente vai fazer as melhores conexões. Então eu resolvi, se eu troquei alguns, e não foram que eu troquei a maioria, talvez a maioria não troquei por vontade própria. O Paquetá era o jogador para estar aqui, o Neymar era para estar aqui, o Danilo, o Casemiro poderiam estar aqui, todos esses caras, tem muita gente que lesionou o Vinícius Júnior, então assim, teve muito problema de lesão no meio também. E outros jogadores que também não eram tão ambientados com a seleção, que você precisa ver e avaliar em pouco tempo quem vai se adaptar melhor e conseguir produzir os melhores resultados. Depois de um tempo que eu tiver aqui, que a gente tiver uma seleção melhor de jogadores, você vai poder assim estabelecer outros parâmetros daqueles jogadores que responderam melhor o ambiente da seleção. Mas se eu pudesse manter jogadores e ficar ficado contente, tivesse tido menos lesões, provavelmente a gente teria tido menos mudanças para aí assim você aprofundar as conexões. Mas eu acho que o processo, de processo, esse é o processo. Assim, não é só assim, se é um processo, é um processo. Se não fosse um processo, tiver que se resolver tudo imediatamente, aí talvez a sua pergunta tivesse mais sentido. Mas tem jogadores que poderiam estar aqui, mas quando você pensa na Copa do Mundo, você vê que dificilmente ele vai estar. E se você não forma um novo jogador para a seleção, quando chegar mais próximo da Copa do Mundo, você não vai ter um jogador pronto para atuar naquela posição. Diniz, boa noite. Ulisses Gama, Bahia Notícias de Salvador FM. O Brasil chega para esse jogo com alguns desafios diferentes. Voltar a vencer, principalmente, que é o objetivo pela condição na tabela. Fazer frente à Argentina, que é a atual campeã do mundo. E também conseguir fazer uma boa atuação, principalmente dentro de campo. Como entrar para esse jogo de maneira equilibrada para conseguir fazer isso tudo e terminar 2023 com a seleção da melhor maneira? É o que a gente está tentando construir nesse tempo que a gente tem junto. Fazer as correções dos jogos que a gente teve e construir ambiente o tempo todo e treinar muito. A gente tem treinado muito, a gente tem trabalhado incessantemente para amanhã a gente ter condições de fazer um grande jogo diante da Argentina. Boa tarde, Fernando. Júlio Gomes do UOL. Fernando, teu ano foi crescendo, né? Aquela final da Taça Guanabara, do Carioca, jogos importantes de Libertadores, agora um Brasil e Argentina no Maracanã. Ainda vai ter o Mundial de Clubes, né? Mas Brasil e Argentina, maior clássico do mundo, no estádio mais famoso do mundo. Eu queria que você escolhesse algumas palavras sobre sentimentos que você tem nesse momento. Empolgado, pressionado, feliz, preocupado, não sei. Escolha algumas palavras antes de um jogo como esse. Eu tô feliz, muito feliz, honrado e me sinto sempre estando aqui desafiado, principalmente quando tem um jogo desse tamanho, nesse estádio. Então é um grande desafio e eu adoro estar aqui nessa posição e ter a possibilidade de jogar um jogo desse tamanho. Diniz, boa noite. Yomina Kamura TV. Tudo bem? Tudo bem. Meu esporte espetacular. Yomina Kamura TV do Japão e Diniz. Já teve algum momento ou jogo que você sentiu seu time entendeu perfeitamente seu futebol
no Fluminense. E para sentir isso na seleção, amanhã, o que você quer ver no campo de jogo contra a Argentina? Eu acho assim que a seleção é o Fluminense, mas a ideia que a gente tinha para o jogo da Colômbia, o que a gente treinou, foi aquilo que a gente fez nos primeiros 15, 20 minutos do jogo. E a gente não precisava ter baixado o ritmo. Existia uma acomodação ali que colocou a Colômbia no jogo. Eu acho que se a gente conseguir ampliar o máximo possível a energia que a gente botou no começo do jogo da Colômbia, é o que eu desejo para o jogo de amanhã. Que a gente seja muito intenso, bastante agressivo para atacar e ainda mais agressivo para marcar. A gente conseguiu jogar muito bem no começo do jogo da Colômbia, acho que boa parte por conta da pressão muito forte que a gente exerceu na marcação. Diniz, Júlio César do Portal Agora. É porque é de um lado. Diniz, a minha pergunta é rápida, é sobre a questão de ter trazido a seleção aqui para a casa dela, que é a Granja Comari, a logística, a questão do voo direto lá para a Colômbia, o retorno para cá. Você ganhou mais tempo para ficar com os jogadores, para treinar, para descansar a moçada, para conversar. Para nós, a imprensa, a logística foi a serpente. Qual o seu sentir sobre essas duas vindas da seleção para essas duas rodadas aqui na Grande? Eu acho que isso foi a melhor coisa que a gente pôde fazer. O presidente foi extremamente participante disso. Foi ele que a gente levou a ideia, ele atendeu prontamente e nos ajudou sobremaneira a gente conseguir ter agilidade, ter mais condições de treinar o time. Então, assim, foi um esforço que o presidente fez para atender os jogadores e atendeu a todo mundo. As condições de trabalho aqui elas foram excelentes, não tem queixa alguma para fazer, muito pelo contrário, só agradecimento. Diniz, se a gente pegar um paralelo recente, o time que começou o jogo, por exemplo, contra a Croácia na Copa do Mundo, o time que jogou aquela partida, amanhã só começa o Alisson, o Marquinhos e o Rafinha, apenas 3 jogadores. Você busca paralelos recentes, por exemplo, para trabalhar o psicológico dos jogadores? Exemplo, Copa América de 2004 e de 2007, em que o Brasil ganhou da Argentina, quando eles estavam com o que eles tinham de melhor e o Brasil estava com times, teoricamente, alternativos. Você busca esse paralelo para trabalhar o psicológico? Não, nem pensei nisso até agora. Se falasse que usaria, estaria mentindo. Eu estou muito conectado com os jogadores para a gente fazer o melhor possível. Eu vejo que quanto mais tempo a gente passa junto, a questão do processo de evolução. O time ele tem mais condições de executar as ideias que a gente pretende dia após dia de treinamento, jogo após jogo. Então eu vejo uma equipe evoluindo e eu estou trabalhando nesse sentido, que a gente consiga ser a melhor seleção brasileira possível no jogo de amanhã. Oi, Fernando. Tudo bem? Zé Alberto, Rádio Gaúcha. Fernando, até em cima daquilo que o Júlio há pouco perguntou, uma coisa mais pessoal em relação aqui. Tu tens um compromisso com o presidente, a gente vê muito não sei se uma sinergia, mas uma cumplicidade assim, de compromisso teu, do presidente. O presidente está ali, do lado de fora ali, porque a sala está lotada, ele está acompanhando, sempre te acompanha nas entrevistas, a gente vê vocês conversando, muito bem. Mas o compromisso de vocês é até a metade do ano que vem. É teu último jogo oficial pela seleção brasileira, principalmente aqui no Brasil. Isso para ti, Fernando Diniz, até porque a gente, de certa forma, ainda está conhecendo a tua própria personalidade como técnico de seleção e talvez essa passagem ela venha a se reproduzir mais adiante. Que isso aí toca a ti, é meu último jogo, tu é dessas pessoas que se deixa, não influenciar, mas que leva em conta esse tipo de coisa, é o último jogo que eu faço oficial, é no Maracanã. Como é que é o Fernando Diniz nesta situação? O rendimento não está bom, eu preciso melhorar o desempenho, porque só assim chega o resultado, ou dessa vez o resultado é mais importante que o desempenho. Como é que está o Fernando Diniz para esse jogo especificamente? Não, eu estou muito bem, eu não fico pensando que é o último jogo. Para mim é o grande jogo e os dias que eu tenho para treinar são os grandes dias que eu tenho para servir a seleção da melhor maneira possível. De fato, a minha conexão com o presidente é uma conexão muito boa, uma conexão de muita sinceridade desde o primeiro momento.
Eu tenho que me ocupar minha cabeça para fazer o melhor que eu posso. Não ficar imaginando que é meu último jogo, não é meu último jogo, que é no Maracanã. Acho que o desafio ele está posto, é uma oportunidade muito grande, que todo mundo sonha estar na seleção e disputar jogos extremamente importantes como é esse de amanhã. Então, para mim é um grande desafio, eu me sinto bastante feliz e honrado de poder viver isso. Obrigado. Valeu. Bom. Oi, Diniz, aqui. Rodrigo Matos do UOL, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Hoje mais cedo o Scaloni deu uma entrevista e ele teve uma leitura bem parecida do jogo da Colômbia que você teve. Ele falou, perguntaram para ele, o Brasil foi golpeado, aí ele falou, durante 76 minutos achei que o Brasil jogou melhor do que foi muito bem e o técnico tem uma característica muito marcante de como joga o Brasil, não acredito que ele vá mudar como ele jogou. Enfim, entendeu que o time executou bem, uma leitura parecida talvez com a sua. Queria perguntar como é o encaixe do jogo que você propõe com o jogo da Argentina e se o fato dele esperar esse tipo de jogo não cria uma necessidade talvez de criar algo diferente, digamos assim, porque ele vai tentar obviamente anular, né, o que ele viu. Então, Rodrigo, assim a gente já se acompanha aí há muito tempo, né? E se a gente tivesse necessidade de mudar, a gente teria que mudar quase todo o jogo. O campeonato que a gente disputa, o time que eu atuo vai no Fluminense, tem que ficar fazendo mudança toda hora. Não é muito a minha característica. Os encaixes a gente tem que fazer, que assim vai jogar contra a Argentina. É um time extremamente qualificado, tem um ótimo entrosamento e, além de tudo, tem o Messi. A gente tem que, dentro do modelo que a gente atua, procurar fazer os ajustes necessários para a gente tentar anular o que ele tem de melhor e tentar a gente conseguir se valer das nossas qualidades para poder ter protagonismo no jogo. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer sempre. Então, uma característica também muito, muito salientada em mim, que eu procuro, de fato, impor aquilo que a gente tem de melhor. Então, a gente vai tentar impor, mas a gente vai tomar todos os cuidados necessários, porque é uma equipe atual campeã do mundo, não casualmente, que tem, junto de si, os maiores jogadores da história. Gente, não dá para todo mundo perguntar para o Diniz, tá bom? Daqui a pouco o Marquinhos vai estar aqui. Vamos finalizar agora aí, mas deixar a imprensa argentina fazer 2 perguntas. Vamos lá, Quesada. Diniz, Leandro Quesada, Placar, tudo bem? Diniz, você vê alguma posição no futebol brasileiro que é mais carente? Que você identifica? Porque você está com o Fluminense, mas você está jogando contra todo mundo, né? Você fala, pô, ali a gente precisa, de repente, melhorar. E em cima dessa questão, você falou de posição e função, né? O centroavante pode ser um armador do jogo, o lateral pode fazer essa função, um volante pode ser decisivo para chegar e fazer o gol, que é a tal da ocupação do espaço e chegar lá e tomar a decisão certa que tem que ser tomada naquele momento. Em relação à criatividade, essa pode ser uma posição ou uma função carente no futebol brasileiro? Qual função? Uma função específica? Específica do pensador, o cara que pensa o jogo, Diniz. O futebol ele mudou muito. Esse jogador que você está falando, que a gente fica um pouco preso, assim, o Ganso é um cara que tem essa característica, um pouco parecido com o que você está falando, o próprio Alan Patrick do Inter, o Veiga também tem, uma coisa que o Zidane tinha, talvez seja o maior expoente aí que a gente viu nos últimos 50 anos, mas o futebol, ele no mundo, ele foi mudando muito a sua característica de jogar. É um jogador praticamente que ele não, geralmente um jogador com essa característica quase sempre deu um passo atrás, como foi o Modric, que o próprio Iniesta, que jogava no Barcelona. Não tem muito mais esse jogador pensador. E o Veiga também, se você pegar no Palmeiras, ele é um jogador mais um meia que chega toda hora e finaliza do que um jogador que fica articulando o jogo. Mas é uma posição, não é questão de uma posição, acho que o jogo ele deu uma mudada muito grande, né? Na Copa de 70 tinha um monte de camisa 10, mas 10, ele era 10 diferente, que o Zico era um 10 totalmente diferente do Gerson, que era diferente de outros 10, que era diferente do 10 como era o Raí, depois do São Paulo. Então mesmo essa figura do camisa 10, teve muito 10 que era craque, mas com estilos muito diferentes. Quando você fala, talvez isso assim, leve a gente a pensar num 10 assim, mais cerebral, mais criativo,
que talvez o nome, como eu disse, o mais, pelo menos aquele que mais me encantou, esse tipo de 10 armador, tenha sido o Zidane. O futebol mundial, esse tipo de jogador, ele está um pouco mais, cada vez mais raro. Fernando, aquí para Teis Sports en Argentina, buenas noches. Hoy habló Scaloni y se mostró con mucho respeto para la selección brasileña, más allá de las bajas, de las ausencias que tienen. ¿Cree usted que mañana va a enfrentar a la mejor selección del mundo en la actualidad? Se não for a melhor, é uma das melhores, né? Já faz um tempo, não só porque ganhou a Copa do Mundo. A Argentina tem jogadores jogando nas maiores ligas com destaque e tem o Messi. Então isso já faz, e é uma equipe que está jogando há muito tempo, que teve um ciclo extremamente vitorioso de Copa América, de Copa do Mundo e que manteve uma base. Então se não for a melhor, está entre as 3 maiores seleções do futebol mundial da atualidade. Então a gente tem noção disso e a gente vai preparar o time para fazer o melhor diante de um grande adversário. Fernando Cis para D-Sports en Argentina. Nosotros, a los argentinos, nos ha sorprendido mucho la recepción que ha tenido el campeón del mundo en Bolivia, en La Paz, y en Perú, en Lima, en las otras 2 veces que se presentó como visitante. ¿Cuál cree usted que va a ser el recibimiento que le va a hacer el público brasileño a la selección argentina que se va a presentar mañana en el Maracaná? Gracias. Eu não posso saber como é que o público vai receber. Eu espero que receba com respeito, e acho que é o mais importante. Mas mais do que receber o campeão do mundo, o Brasil e a Argentina tem uma rivalidade histórica. É isso que pesa mais do que ser campeão do mundo, é aqui e lá. Eu acho que vai ser um clima, acho que de respeito, que eu acho que tem que ter, e respeitar a história que tem esse grande clássico. Obrigado, Fernando. Obrigado mesmo. Obrigado.